Evangelho de Lucas. Estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não lavara antes do jantar. E o Senhor lhe disse: agora vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, o que fez o exterior não fez também o interior? Dai antes esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas também não sabem. E respondendo um dos doutores da lei, disse: Mestre, quando dizes isso, também nos afrontas a nós. E ele lhe disse: ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas, e vossos pais os mataram. Bem testificais, pois, que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas, que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. E dizendo-lhes ele isso, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas, a fim de apanharem da sua boca alguma coisa para o acusarem. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, tudo que nós vemos aqui se resume neste aviso de Jesus, para a gente não se contaminar com o fermento dos fariseus, os fariseus da época dele lá em Israel. E ele explica qual é o fermento: é a hipocrisia. Então, que nós sejamos sinceros, que nós sejamos realmente pessoas que vivemos o que falamos. Aqui ele fala que eles davam o dízimo direitinho das hortaliças, mas não tinha misericórdia dos necessitados. Aí ele disse que poderia fazer, deveria fazer, dar o dízimo e as ofertas, mas não esquecer da outra parte, que é da misericórdia para com os necessitados, para com as pessoas que nos procuram na hora da necessidade. E ele fala aqui até da esmola também, que hoje em dia as pessoas estão pregando que é errado dar esmola, mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala. A Bíblia fala que o próprio Jesus disse: quando a gente ajuda ou quando dá a esmola, a sua mão direita não sabe o que a esquerda fez, e a esquerda não sabe o que a direita fez. Ou seja, não fazer a propaganda, porque senão perde todo o galardão, porque recebe a glória humana, e melhor é receber o galardão de Deus. Quando a gente está falando aqui de galardão,
Não é que a salvação é para aqueles que dão esmola, fazem caridades. A gente está falando de galardão, ou seja, de algo a mais que Deus dá além da salvação. Porque a salvação é pela fé em Cristo, é pela graça. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas o fruto do Espírito Santo, bondade, longanimidade, amor e outras características do fruto são reveladas na vida daquele que tem fé em Cristo, de uma maneira ou de outra. E aí a gente está vendo aí a questão dos dízimos e ofertas, que Jesus disse que era correto, mas que não esquecesse de ser misericordioso e de fazer justiça com o próximo. Porque senão, todo o dízimo, toda oferta que dá sem exercer justiça e misericórdia seria uma hipocrisia. E outras coisas também, né? Ligadas a algumas cerimônias que a igreja cristã ainda cumpre, porque é mandado de Deus, que é o batismo, a ceia do Senhor, a comunhão com os irmãos, a ajuda, a cooperação, mas tudo isso sem hipocrisia, tudo isso com sinceridade, tudo isso sem o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E para não termos também o fermento dos fariseus, nós precisamos ter paciência também com os que caem, porque também nós caímos e Deus nos levantou. Nós caímos e também poderemos cair, porque Paulo diz: cuidado quem estiver de pé. Jesus Cristo pede para vigiar e orar, para que não entreis em tentação. Então que a gente tenha misericórdia dos que estão afastados dos caminhos de Deus, dos que estão caídos, orando por eles, né? Falando para eles a necessidade do arrependimento, com amor, com cuidado, com justiça, com paciência, e intercedendo por eles. Essa é a maneira correta de encarar a vida cristã, sem o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Que Deus nos ajude a sermos sinceros e que Ele nos ache realmente em nossa sinceridade e não ache hipocrisia em nós. Amém.